Oração ao corpo divino indestrutível. Meu corpo é corpo de Deus. É eternamente saudável, é indestrutível, é um sagrado corpo espiritual, é corpo búdico, é corpo divino. Por isso, está repleto de infinita força vital de Deus. Ou melhor, a própria infinita força vital de Deus constitui o meu verdadeiro eu. Se algum dia adoecer, será quando eu esquecer que o meu corpo é corpo divino, corpo espiritual indestrutível. Sempre recupero a saúde, lembrando-me de que o meu corpo é corpo de Deus. A vida de Deus é a substância do meu corpo. Logo, a substância do corpo é espírito. Visto pelos olhos carnais, ele parece ser corpo material, mas isso não passa de uma aparência falsa e provisória. Muito obrigado. Boa tarde, muito obrigado. É com grande alegria que iniciamos essa transmissão para todos os amigos, para os amigos de todo o Brasil e também as pessoas que nos acompanham do exterior, no estudo da Seichonoye, hoje usando como livro-texto o livro A Verdade, volume 3, como de costume, e estamos ingressando no capítulo 2 agora, mas antes vamos contar uma historinha, não é bem uma historinha, uma parte da mitologia japonesa. Então, segundo a mitologia japonesa, havia a deusa, a grande deusa, a deusa Sol, a deusa Amaterasu, e essa deusa, a própria palavra Amaterasu, aquela que ilumina o universo, a deusa Sol, que dá luz ao universo inteiro. Mas naquele momento, determinado momento, nos narra a mitologia, os deuses, os próprios seres humanos, começaram a agir de forma egoística, começaram a tritar uns com os outros. Então a deusa, ela ficou muito desgostosa, muito chateada com isso, e resolveu se refugiar numa grande caverna, na caverna celestial, a Manoiwato. Ela se escondeu nessa caverna. O que aconteceu? Se o sol se esconde, mas não é que ficou nublado, realmente ele entrou numa caverna celestial e o mundo mergulhou em trevas. Então os deuses se reuniram, meu Deus, eles são deuses, né? O que vamos fazer agora? Porque o mundo inteiro está em trevas, o universo em trevas, e logo estará habitado por maus espíritos. Então, esses deuses em assembleia resolveram fazer uma grande festa, tiveram uma ideia, vamos fazer uma grande festa e vamos deixar um determinado Deus com muita força. Ele ficou do lado da entrada dessa caverna, que estava selada com uma rocha, e começaram então a cantar, começaram a acender uma fogueira, a cantar, e uma deusa muito bonita, ela despiu todas as roupas e começou a dançar alegremente, cantar diante da caverna, e todos os outros deuses então acompanhavam, marcando o ritmo com palmas. E nesse momento, a deusa Amaterasu fica muito curiosa, pensando, mas no universo sombrio, por que as pessoas estão festejando? E, abrindo um parênteses, né? Veja que Adão e Eva, quando eles caem em ilusão, quando eles começam a achar que o corpo carnal é o eu verdadeiro, eles fazem as roupas, preparam as roupas. E então o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que no momento que aquela deusa despe as roupas, quer dizer que ele está despindo o ego, está despindo o falso eu. E continuando com a festa, a deusa Amaterasu então abre uma pequena fresta para dar uma olhada no que está acontecendo. E nisso aquele Deus forte que estava do lado da rocha mete os seus dedos, puxa a rocha, escancara a caverna, e a luz então volta a iluminar pelo menos a frente da caverna, e os demais deuses então, com uma corda chamada Shimenawa, eles passam por trás da deusa, a deusa Amaterasu, e a puxam para o centro do universo novamente. Então isso aí é a mitologia, mas está nos dando uma lição para a gente refletir um pouquinho, que as coisas, as sombras vêm, a escuridão vem, quando a própria mente da humanidade acaba entrando em atrito, acaba agindo de forma egoística, mas no momento de maior escuridão, a lição que os deuses nos dão. Vamos festejar, vamos viver com alegria, vamos cantar, vamos dançar alegremente, e aí a luz voltará
a iluminar todo o universo como é propósito de Deus. Então, iniciando agora, recebendo as palavras do mestre Masaharu Taniguchi, o verdadeiro significado do renascimento. Então, a gente fala muito em renascimento, as religiões falam em renascimento, Jesus Cristo falou muito em renascimento, diz que não poderia haver o reino de Deus a não ser aquele que renascesse. E aqui o mestre fala sobre este verdadeiro significado desse renascimento. Parece que todas as pessoas se sentem felizes ao ouvir a palavra ano novo. Porém, mesmo que tenha começado um ano novo, isso não deve ter o mero significado de virar a página do calendário ou simplesmente ficar um ano mais velho. Então, isso é uma coisa importante, a gente deve pensar, né? Então, até, eu não sei quem disse isso, mas eu li em algum lugar por aí, a pessoa disse que é um gênio quem determinou que o ano, o tempo seria dividido em anos e que a gente tivesse um novo ano, justamente para marcar um novo começo. Quer dizer, então, em algum ponto da estrada, a gente pode recomeçar mesmo já estando adiantado na jornada. Mesmo as pessoas que estão aqui sobre a face da terra já há 80, 90 anos, como meu sogro maravilhoso, né? meu sogro muito gente boa, uma pessoa muito iluminada, esse ano aqui já vai para 92. Mas ele é uma pessoa que está sempre renascendo. Então, a gente pode também renascer a cada momento, não importa a idade, qualquer ponto do caminho. Então, aproveitando o ano novo, a gente renasce. O seu significado deve ser mais profundo. Jesus Cristo disse, não pode ver o reino de Deus senão aquele que nascer de novo. O ano novo é precioso pelo renascimento. Você não se sente rejuvenescido e revigorado ao acordar de manhã, ao comparar com o cansaço da noite anterior? Então, aqui o professor Taniguchi já nos traz para uma situação cotidiana. Não há necessidade de nós pensarmos em renascer apenas no momento do ano novo. O novo começo é a cada instante. Nós podemos renascer aqui e agora. Então, é no agora que nós vivemos. O passado já se foi e o futuro não veio ainda. Então, tudo é agora e tudo pode ser, cada momento pode ser o nosso ano novo, pode ser um momento de partida, pode ser um momento de nós renovarmos as nossas energias, iniciarmos um novo estudo. Até uma vez alguém me contou de uma reportagem que duas irmãs, que parece que são gêmeas, e são as mais idosas do Japão. Não sei se estão por aí ainda, porque já faz um tempinho que eu ouvi isso. Estavam já com 116 anos, e aí, entrevistando as duas, e elas sempre... do que elas recebiam, elas iam colocando dinheiro na poupança. E aí perguntaram para que elas estavam economizando. E elas disseram, para nós termos condição de permanecermos bem quando nós ficarmos velhas. Então, isso é uma coisa, eu não sei nem se elas usufruíram esse dinheiro, mas, de qualquer forma, valeu colocar na poupança. Por quê? Porque a atitude, isso garante esse sentido de qualidade de vida, porque o dinheiro ninguém vai levar mesmo. Mas elas tinham esse sentido de que ainda estavam jovens, estavam poupando para quando ficarem velhas. Em contrapartida, tem pessoas que têm pouca idade e se sentem velhas. Mas isso tudo está dentro da nossa própria mente, nós podemos renascer a cada momento, conforme o nosso estudo de hoje. Vivamos todos os dias com gratidão. Ensinamento da Seichonen, ensinamento de gratidão. Vivamos todos os dias com gratidão. E aí o mestre segue. Naturalmente, mesmo não sendo ano novo, devemos receber cada manhã com o vigor de um jovem renascido, com espírito renovado e novo ideal. Essa atitude é absolutamente necessária para quem quer se elevar. Para se elevar em qualquer coisa é importante nós termos essa atitude. Seja como for, o amanhecer de um dia comum é simplesmente a continuação do dia anterior e, portanto, torna-se difícil para as pessoas sentirem-se renascidas. Todas as pessoas pensam, a partir do ano que vem, vou me empenhar mais, vou mudar o meu hábito. Neste ano, não vou registrar nenhum acontecimento negativo no meu diário. Porém, e aí tem um porém, né? Porém, é uma pena que rapidamente essa decisão fique esquecida e as pessoas voltem a viver a vida rotineira e tediosa de antes, sem aspiração, sem ideal, sem nenhum sentido, como se estivesse movendo por força inercial. Não deixemos que o ano novo se torne assim.
Façamos com que todos os dias sejam vividos com alegria e entusiasmo. Mas como é que nós vamos fazer para manter isso? Existe a chamada mente do hábito. Nós entramos nessa mente do hábito. As pessoas que têm a tendência a reclamar, a ver as partes negativas das coisas, ou se a gente vai ali no meio termo, de vez em quando a gente agradece, de vez em quando a gente vê a parte sombria, isso forma um hábito mental. Então, esse hábito, aliás, eu posso dizer, todos os hábitos, eles são mentais, tudo tem origem na mente. Então, esse hábito, ele foi gerado, de alguma forma, através da repetição. Agora, antes de iniciarmos essa transmissão, eu conversava com a estimada preletora Yara Colombo, e justamente ela estava falando sobre hábitos, sobre fazer um cardápio, manter o hábito. Então, tudo isso é a rotina que cria o hábito. Em algum momento, nós criamos o hábito. A pessoa negativa, em algum momento, ela criou esses hábitos. Ela talvez tenha sido criada dentro de um hábito familiar. As pessoas, até a análise transacional, elas chamam o elemento básico de contato entre as pessoas de carícia. Então, nós temos uma ideia de carícia, sempre uma coisa positiva, mas eles falam de carícias positivas e carícias negativas. Então, tem pessoas que foram criadas dentro do ambiente de carícias negativas. E para que as pessoas não lhe fossem indiferentes, os pais, os irmãos, ela se habitua até fazer a relia com os outros para receber a carícia negativa para que prestem atenção nela. E isso a gente leva para a vida. Então, esse hábito, ele não apareceu do nada, ele vem de uma criação, ou ele vem de um hábito que nós próprios desenvolvemos, mas o fato é que nós podemos também, já que esse hábito é uma coisa criada, ou ensinada, ou uma coisa aprendida, nós podemos, então, determinar um novo hábito, criar um novo hábito. Então, veja, por que o professor Masaharu Taniguchi nos fala tanto em reler os livros? Em vários prefácios dos livros de autoria do mestre Masaharu Taniguchi, ele nos fala de relermos os livros. E ele publica a mesma verdade sobre diversos ângulos, para que nós tenhamos sempre literatura farta, além de repetir os livros que já lemos, repetir a leitura, ele nos fornece uma farta literatura para que nós possamos criar um hábito, a repetição. Então, se nós ouvimos uma palavra como essa, eu acabei de ler agora, então, para que não vamos deixar que os velhos hábitos nos dominem, não vamos cair no velho hábito, não vamos perder esse momento de ano novo, estamos em março, mas agora é um ano novo para nós, estamos iniciando uma nova vida. Então, não vamos deixar que isso se perca agora. Mas, se nós lemos, e o leitor é uma pessoa inteligente, o leitor ou o espectador, a pessoa que participa dessa transmissão, e, naturalmente, o que eu disse, o professor Taniguchi escreveu, explicou direitinho aqui, isso tem lógica. E aí a gente vê, puxa, isso tem lógica, bacana, eu vou colocar na minha vida. Mas aí depois, daqui a pouco, passa o tempo e não vamos deixar isso acontecer. Nós nos darmos conta que nós nos entusiasmamos, nós ficamos felizes com aquelas palavras, nós achamos coerentes e nós não conseguimos levar isso avante porque nós entramos na força inercial do hábito. Então, vamos criar um novo hábito. Como se cria um novo hábito? Exercitando. Então, vamos fazer o exercício. Então, o livro que nós estamos usando hoje, A Verdade, volume 3. Nós podemos recorrer a outros livros. Esses livros podem ser adquiridos, mesmo agora, através da web. Então, os senhores podem entrar e adquirir o livro. Quem tem, pode recorrer a esse mesmo livro, acompanhar. Todas as sextas-feiras estamos fazendo o estudo desse livro. Mas pode recorrer a outro livro da Seiichi Noye, Convite à Felicidade, Convite à Prosperidade, a coleção A Verdade da Vida, e ler e reler. Leia os livros e vamos também praticando a meditação e criando rotinas para que nós possamos colocar essas coisas em prática. Por exemplo, quem tem o hábito de criticar, adquira o diário de elogio. Faça elogio para os familiares. A melhor forma de fazer com que as pessoas melhorem, se desenvolvam para educar os filhos, através do elogio. Então, nós enaltecermos o ponto positivo em vez de criticarmos o ponto negativo. Nós devemos ver que o resultado,
A própria experiência Seitonoye foi fundada há já 90 anos. Na experiência, muitas pessoas ao redor do mundo têm posto em prática o ensinamento da Seitonoye e vê que o resultado do elogio, de incentivar, de enaltecer a parte positiva, é muito mais efetivo do que a crítica. Então, se nós temos o hábito de criticar, então vamos ter uma rotina de todos os dias fazer o diário de elogio. Depois vamos ter uma rotina de começar a elogiar diretamente as pessoas. Se não existe o hábito dentro da família, fica envergonhado de elogiar o papai e mamãe. É engraçado, né? As pessoas acham, não sei, não posso generalizar, mas tem pessoas que acham mais fácil brigar com o pai, com a mãe, com o cônjuge, do que fazer um elogio, do que falar obrigado por aquilo de bom que a pessoa faz. Eu, por exemplo, eu sou um marido que lava. Quando eu estou em casa, eu posso dizer 90% das vezes eu que lavo louça. E aí, eu sou casado com uma preletora maravilhosa que tem o hábito de entrar na cozinha, fazer uma cara de surpresa. Que bom, obrigado. E agradecer porque eu estou lavando louça. Isso aí já é rotina, ele já faz mesmo. Então, ela tem esse espírito iluminado de agradecer. Aí eu fico mais feliz ainda, continuo lavando. Então, aí eu fico mais feliz de lavar a louça, porque eu sei que todo ser humano quer ser reconhecido. Eu não falo, olha, estou lavando louça, eu vou quietinho lá lavar a louça. Mas a gente quer ser reconhecido, não por cada coisa que a gente faz, mas como uma pessoa colaboradora, uma pessoa carinhosa, uma pessoa atenciosa, uma pessoa atenta para as coisas de casa. Então, a gente, às vezes, acha mais fácil fazer uma crítica. Isso também é hábito. Então, nós nos habituarmos a usar as palavras positivas, nós nos habituarmos a usar as palavras construtivas, tudo isso vai sendo construído através do exercício, do exercitar e ter gratidão. Às vezes a gente fica olhando tanto para o lado sombrio que a gente não tem gratidão pelas coisas. Então, tanta coisa maravilhosa que a gente tem, mesmo nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos opções de conviver com a família, tudo é digno de gratidão. Então, nós podemos ter um pouquinho mais de tempo. O pessoal reclama que não tem tempo. Quando tem tempo sobrando, então, é claro, nós queremos que voltar tudo à normalidade, sim, isso é um anseio de todos nós, mas então vamos aproveitar, já que, né? Então vamos ficar em casa e vamos aproveitar esse momento, aproveitar mais para curtir família, aproveitar para fazer uma série de coisas que a gente às vezes não tem tempo de fazer. Eu, por exemplo, nesses dias, já estava em fase de terminar, mas eu consegui concluir, fazer uma revisão de autor, naturalmente depois vai para uma revisão gramatical, consegui concluir um livro de mais de 200 páginas. Eu consegui parar e fazer isso brincando com as minhas filhas, contando historinha, eu consegui aproveitar esse tempo de uma outra forma. Então, tudo é digno de gratidão. Alguma coisa, toda essa situação que o mundo está passando, nos está ensinando alguma coisa. Eu acho que, a partir daí, nós vamos descortinar um novo horizonte. A humanidade vai entrar numa idade de ouro, quando nós vamos compreender que, de fato, tudo é criação da nossa mente. Então, todos os seres são irmãos. Se existe a ideia da patologia, de micro-organismo patológico, isso é porque existe agressividade dentro da própria mente humana. À medida que essas coisas aparecem, como mesmo uma guerra, o mestre Masaharu Taniguchi nos ensina que é o acúmulo de pensamentos de ilusão. E quando eclode uma guerra, claro, nós vamos sempre trabalhar para que isso não aconteça, de certa forma, isso está purificando. É como uma bolsa de pus, quando ela é lancetada, então sai aquele sangue pisado, aquele pus, e aí o organismo começa a entrar no processo de melhora. Também nós acreditamos que nesse momento, metaforicamente falando, acabamos de lancetar uma bolsa de pus, o pus ainda está escorrendo, mas isso vai propiciar uma rápida melhora para todos nós. Qual a causa fundamental de não se manter a alegria no cotidiano? Então, se é tão bom ser alegre, todo mundo quer ser alegre, quer viver alegre, qual, então, a causa fundamental de não se manter a alegria no cotidiano? Por que não se consegue viver com alegria? A causa fundamental pode ser encontrada nas palavras de Jesus Cristo. Não pode ver o reino de Deus senão aquele que não nascer de novo. Um novo dia advém
a cada amanhecer. Cada ano surge com uma nova vestimenta, chamada Ano Novo. Mas por mais que a roupa seja nova, se o ser humano que nela vive não se renovar, jamais poderá advir uma vida repleta de nova alegria. Afinal, o que significa renascer? Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e renascer? Mas renascer tem outro significado. Qual é esse significado, então? Significa renovar o pensamento através da reflexão. Que sou eu, afinal? Então, compreendermos que nós somos filhos de Deus. Então, é isso o fundamental. Nós somos seres alegres, somos seres harmoniosos. Então, tudo que nós pudermos tratar com um bom humor, o mundo se renova, tudo passa com mais facilidade. Ontem vivi uma experiência muito interessante, muito divertida com as minhas filhas. Então, as duas se dão muito bem, graças a Deus, é o tempo inteiro uma brincando com a outra, mas se não tiver algum pequeno atrito, não é criança. Isso também serve para que depois elas amadureçam, aprendam a ceder, mas ainda está naquela fase hora de dormir, as duas vêm, deram boa noite papai, beijo a mamãe e vão dormir. E aí a mãe fala: a Kemi, a mais velha, faz a oração com a Ágata. E na hora que elas vão, aí eu vejo que forma uma confusão na porta do quarto das duas. Porque a Kemi queria fazer a oração com a luz acesa. Do quarto acesa, depois, acabada a oração, ela viria e apagaria a luz. E a Ágata dizia que estava muito claro, queria apagar a luz do quarto e deixar a luz do corredor acesa. E aí fica, uma apaga, outra acende, e empurra, e se empurra, e as duas lá, uma tentando proteger o interruptor, e aquela briga, e a coisa. Eu falei: vamos, chega um acordo aí, não chega em acordo. E eu estava no computador, e as duas empurram para lá, empurram para cá, e acende e apaga. Eu falei: parem com isso que vai queimar as lâmpadas. Aí chegou uma hora, então tem que haver uma intervenção. Eu levantei: as duas para a cama, ninguém mexe mais no interruptor. Vão as duas para a cama. Não, mas papai, não quero saber. Entre cada um na sua cama, eu que vou conduzir a oração. E aí, comecei a oração, os agradecimentos iniciais. Muito obrigado, Papai do Céu. E as duas: não, muito obrigado, Papai do Céu. Aí repetiram: muito obrigado, Papai do Céu. Muito obrigado, antepassados. Muito obrigado, antepassados. Muito obrigado, papai e mamãe. Muito obrigado, papai e mamãe. Obrigado, querida irmãzinha. Obrigado, querida irmãzinha. Me desculpe por ter feito toda essa confusão com você. Aí as duas foram pegas de surpresa, porque tem a oração que a gente faz todos os dias. Essa parte eu introduzi por causa daquela situação. E aí, o que era para ser só uma oração virou um trem do riso. As duas começaram a rir, e aí eu fui conduzindo a oração até o final, que as duas não paravam mais de rir, e aí apaguei a luz do corredor, que tinha prevalecido ficar acesa, apaguei a luz do corredor também, e aí as duas, quando pararam de rir, quando aí a gente ouviu daqui a pouquinho, que é o hábito delas, elas deitam e depois ainda ficam um tempinho conversando. A Kemi, a Ágata, quer dizer, todo aquele conflito desapareceu. Por quê? Por causa da alegria, da descontração, da risada. Então podemos aprender justamente, Jesus Cristo nos fala, termos o coração de criança, aprender com as crianças. Então, se você tiver o bom humor, você dá a risada, não precisa ficar com ressentimento. Puxa, eu tinha deixado a luz acesa, ela foi apagar, ou ela não cedeu para que eu fizesse a luz acesa ou apagada. Esse tipo de coisa são coisas, até dentro da família, normalmente a gente briga por coisas sem importância. Casal briga por coisas sem importância, como saber se vai deixar a luz do quarto, a luz do corredor acesa. Ora, chega num acordo, está tudo bem, né, mas a gente não tem essa sabedoria que às vezes, como dizem os portugueses, né, que os miúdos têm. Então, nós temos essa percepção dos miúdos, das crianças, e levarmos as coisas com alegria. Mas a alegria só pode vir a partir da gratidão. Nós reconhecermos as coisas maravilhosas que nos cercam. Então, se nós, como filhos de Deus, primeiro nos conscientizamos que somos filhos de Deus, isso já é uma coisa para nós agradecermos sempre. Quer dizer, não existe coisa mais maravilhosa, mais gratificante do que essa nossa situação de filhos de Deus, herdeiros em Deus, co-herdeiros em Cristo, como nos diz o apóstolo Paulo.
Como pode um homem nascer de novo? Essa parte já li, né? O ser humano jamais sentirá prazer em viver enquanto estiver achando que o homem seja um amontoado de matéria, ou seja, a junção casual de vários elementos que se atraem quando há temperatura e umidade adequadas, ou que surgiu da mesma forma como surgem as larvas dos mosquitos, e estiver considerando o homem um ser insignificante e sem objetivos. Então, mesmo as pessoas religiosas, às vezes, em certas instâncias, em certas camadas da sua mente, ainda não têm uma visão do que é o ser humano, mesmo entendendo que nós somos seres espirituais, mesmo entendendo ou acreditando que uma vez que esse corpo morra, nós demandaremos o mundo espiritual, que existe a eternidade da vida, mas existe um outro problema, que é a ideia de achar que nós somos seres pecadores, que nós somos seres imperfeitos. Então, a ideia da evolução do espírito, ela é uma ideia correta em certo sentido. Em certo sentido, quer dizer, a evolução do espírito, lendo a revelação divina eu não lembro exatamente o título dela, mas é algo como a revelação divina da evolução do espírito, ou evolução espiritual, ali nós entendemos bem esse sentido de evolução. O espírito evolui, nós vamos manifestando imagens cada vez mais perfeitas. Quer dizer, a evolução do espírito é nós nos esmerarmos para projetarmos nesse mundo de tempo e espaço a visão cada vez mais perfeita do mundo da imagem verdadeira, do ser humano da imagem verdadeira. Então, essa imagem que vai evoluindo, se tornando cada vez mais perfeita, à medida que nós vamos ao mundo espiritual, projetamos o mundo espiritual, depois passamos por uma espécie de filtro para nascer neste mundo, vamos projetar uma imagem nessa tela de tempo e espaço do mundo fenomênico, do mundo físico, depois essa imagem se apaga com a morte do físico, e novamente voltamos a projetar essa imagem no mundo espiritual, mas o homem da imagem verdadeira, este é sempre e eternamente perfeito. Então não é que nós somos um caco de telha que vai ser polido para que eventualmente possa brilhar como um brilhante. Nós somos sim um diamante que, lapidado e polido, poderá manifestar o seu brilho original, porque já temos esta natureza de diamante. Esse ser adamantino é o nosso eu verdadeiro. Essa compreensão é fundamental. E essa compreensão, agradeço aos senhores por ter a oportunidade de falar sobre isso, porque eu estou falando, não é que eu tenha até o profundo da minha alma essa convicção. Isso que nós devemos entender. Então, se eu posso falar, é mais uma vez um exercício para que eu me conscientize disso. Então, cada um, primeiro, através da leitura, para entender intelectualmente, e depois, através da meditação, das leituras contínuas e dos atos de amor, nós vamos nos conscientizando cada vez mais profundamente desta realidade. Isto é, que nós somos este ser diamantino, que nós somos este ser absolutamente perfeito. Então, essa é a trajetória da vida. A evolução do espírito, então ele tem esse sentido de projetar no mundo fenomênico a imagem perfeita da imagem verdadeira e nós nos conscientizarmos deste ser que já é perfeito. Então não é algo cheio de pecados ou cheio de karmas que se transformará num iluminado. Isso é absolutamente impossível. Então não existe esse tipo de transmutação. Essa transmutação, existe a transmutação do eu fenomênico porque ele próprio é transitório. Então as pessoas encontram um renascimento espiritual. O renascimento é tomar consciência desse ser que sempre foi perfeito, que é criado à imagem e à semelhança de Deus. Então essa transformação, essa transmutação do ser humano, ela se processa quando ele próprio se conscientiza de que é filho de Deus. Então, pessoas que transformam a sua vida, de pessoas que se iravam por qualquer coisa, eram pessoas pessimistas, pessoas agressivas, pessoas que tinham lares desarmoniosos, passam a ser pessoas que conseguem harmonizar o seu próprio lar com a sua simples presença, que são pessoas que transmitem luz a todos. Essas pessoas se conscientizaram verdadeiramente desta realidade da sua essência como filhos de Deus. Ou eu digo verdadeiramente, enquanto estamos vivendo neste mundo,
é difícil dizermos que vamos nos conscientizar 100% de que somos esse ser adamantino. Mas, de qualquer forma, esse trilhar o caminho, ele já nos permite que nós possamos modificar a nossa vida e nos considerar pessoas verdadeiramente renascidas. É óbvio que enquanto esteja se considerando um ser que surgiu do planeta como surgem os fungos e larvas, o homem não possa viver uma vida significativa com ideal, ou mesmo sabendo que é um ser espiritual que pensa que é um ser cheio de pecados. Pelo contrário, é natural que ele venha a sentir somente o desejo de amaldiçoar o seu nascimento, guardando ressentimento contra os pais que o fizeram nascer como ser humano. Assim, já que ele nasceu, ele vai levando a vida desleixadamente. Outro dia telefonou aqui para a sede central uma pessoa e ela disse, olha, eu estou começando na Seichonoye e a minha vida nada dá certo. Nada dá certo. A parte sentimental, que eu nunca me casei, meus relacionamentos também não funcionam, eu não consigo ter uma boa profissão, eu não me dou bem. Olha, foi assim, enumerando, quer dizer, em todos os campos as coisas não estavam bem. E aí, eu fui enfático e disse para ela, agradeça seus pais. Isso por telefone, né? A pessoa eu nem sei onde ela está, mas é aqui da cidade de São Paulo mesmo, a pessoa então, nessa iniciativa, bom, eu vou ao encontro da verdade, mas ela por telefone tentando ser atendida, e eu simplesmente disse, agradeça a seus pais. E ela, em vez de simplesmente perguntar como operacionalizar isso, algum tipo de oração, ela já aproveitou para rebater uma coisa. Ainda bem que você está falando isso. Porque aí vocês da Seichonoye dizem que nós escolhemos os pais, mas eu não escolhi não. Ora, por que você disse isso? Eu perguntei a ela. Por que eu ia escolher para meus pais, que meus pais são muito maus comigo, e para nascer, aqui diz que a gente pede para nascer, eu não pedi para nascer não. Porque, então veja, essa pessoa, ela recebeu esta bênção, mas ela não é capaz de reconhecer essa bênção, e aí não estamos criticando a pessoa, não sei que tipo de experiência de vida que essa pessoa teve, que tipo de educação os pais puderam, porque os pais fizeram o melhor que podiam, que puderam dar a ela, que ela se sente tão infeliz e tão para baixo. Mas aí, justamente, nesse momento, eu voltei a insistir, agradeça a seus pais. É uma bênção muito grande. E tentei explicar essa bênção da vida e dizer para ela, você é uma pessoa maravilhosa e graças aos seus pais, então você pode nascer nesse mundo. E assim, ela pelo menos ouviu, desligou, falei para ela fazer oração, pelo menos, disse, quando acordar, 50 vezes por dia agradeça, obrigada papai, obrigada papai, obrigada papai, mais 50 vezes, obrigada mamãe, obrigada mamãe, obrigada mamãe, e assim passei essa instrução. Mas as pessoas que não se sentem plenamente felizes, então eu recomendo a mesma prática. Agradeça papai e mamãe. Durante a meditação Shinsokan, agradeça papai e mamãe. E uma coisa até pretendo escrever, ainda não parei para escrever, mas eu pretendo escrever alguma coisa sobre esse sentido de gratidão aos pais, justamente para os filhos que se sentem muito gratos aos pais, né, que acham que são muito gratos, não que se sentem realmente gratos, mas a gente vê uma certa defesa. Tem pessoas que a gente diz assim, agradeça a seus pais, eles dizem assim, mas eu fiz tudo, eu cuidei da minha mãe até o último dia. Ou pessoas, já vi uma pessoa que eu várias vezes, agradeça seu pai, a pessoa vive atolada em dívida. Problema de dívida, normalmente, é falta de gratidão ao papai, que é o provedor, a pessoa não quer crescer. Isso é uma forma de reclamar o amor do pai e ao mesmo tempo mostrar, olha como você me fez sofrer. Então, quem é muito endividado, você atrapalhou um pouquinho, um mês, aí não é disso que eu estou falando, aquela pessoa que vive com aquela dívida crônica, agradeça seu pai, principalmente, agradeça papai e mamãe. Mas uma pessoa vive cheia de dívida e eu falo para ela, agradeça seu pai. Mas o meu pai era um homem tão bom. Criatura, não estou falando do seu pai, eu estou falando de você. Porque isso não tem a ver com o que os pais fizeram, tem a ver com ser criança. Às vezes a gente não entende que aquele adulto, e hoje em dia até é proibido isso, né? Mas a palmada é sempre a palmadinha pedagógica, né? A gente às vezes não entende que aquele adulto que nos deu uma palmada, ele nos ama e está tentando nos proteger.
Por exemplo, você foi atravessar a rua sem olhar, porque não, você fica aqui, tem que segurar a mão do papai, dar uma palmada para ele não esquecer, para gravar. Não sei se é o melhor meio, mas não precisa ficar com ódio do pai porque levou uma palmada na hora de atravessar a rua, ou atravessou fora de hora. Então, nós devemos trabalhar isso para o nosso interior. Mesmo as pessoas que se dão muito bem com os pais, às vezes a gente fala sobre isso, a pessoa diz, mas eu amo meu pai, eu amo a minha mãe. A gente tem ressentimento justamente das pessoas que a gente ama. Porque eu vim para cá, agora o trânsito está uma maravilha. Quase não tem carro na rua. Mas a gente vê naquele trânsito de São Paulo, por exemplo, você leva uma fechada, o cara te dá uma fechada e ainda te xinga. E aí você passou 2 minutos, você não lembra mais dele, acabou a história. Agora, uma pessoa que você ama, você guarda justamente porque você ama, porque você tem uma expectativa para com aquela pessoa, e aí você continua amando a pessoa. Então, você fica com aquilo registrado dentro da sua mente. Então, isso é o professor Seiichi Taniguchi que nos diz, em termos de gratidão aos pais, todos somos aprendizes. O mestre Seiichi Taniguchi nos diz isso. Em termos de gratidão aos pais, todos somos aprendizes. Então, você que está nesse caminho da Seiichi Noye, que está iniciando nesse caminho da Seiichi Noye, que está tendo o primeiro contato com a Seiichi Noye, uma das formas de nós definirmos esse ensinamento é um ensinamento de gratidão aos pais. Quando todos agradecerem aos seus pais, todos serão felizes. Isso é um primeiro passo para que nós possamos, então, ingressar nesse mundo de renascimento constante, renascendo todos os dias. Comece pela gratidão, papai e mamãe. Muito obrigado. E agora nós temos vamos para um momento de oração. Então, vamos todos juntos fazer a oração. Muito obrigado. Oração para o renascimento. Agora estou vivendo um novo dia. Tudo que pertence ao passado, que é mau, que é indesejável, que é feio, que é sombrio, que é pessimista, já se foi. Todo o passado já desapareceu e estou renascendo agora, recebendo de Deus os pensamentos bons, desejáveis, belos, alegres e positivos. Todos esses bons pensamentos semeados em meu subconsciente estão pouco a pouco germinando, crescendo e, finalmente, no momento adequado, manifestar-se-ão em forma concreta, com certeza. No mundo da imagem verdadeira criado por Deus, não existe nada que não seja bom. E está determinado que somente o que há de bom no mundo da imagem verdadeira se manifestará neste mundo fenomênico, a não ser que nós, homens, impeçamos a sua manifestação com pensamentos negativos e errôneos. Eu renasci neste momento. Eliminei todos os pensamentos e sentimentos negativos e pessimistas que estavam obstruindo o canal por onde se manifestam todas as coisas boas do mundo da imagem verdadeira. Rompi todas as amarras que me prendiam. Na minha mente, já não existe nada que impeça a germinação e o crescimento das boas sementes que Deus colocou no meu interior. Eu renasci agora. Sou filho de Deus. Deus semeou no meu interior a possibilidade infinita que vai se manifestando cada dia mais abundantemente. Muito obrigado. Agora estamos recebendo perguntas via WhatsApp das pessoas que nos acompanham e vamos procurar responder à medida do possível as perguntas que nos chegam. Primeira pergunta, como ouvir a voz de Deus? Na verdade, são duas perguntas. Como ouvir a voz de Deus e por que, se somos filhos de Deus, estamos passando por isto? Ouvir a voz de Deus, a Seiichi Noye nos ensina a meditação Shinsokan. A meditação de maneira geral. Meditação Shinsokan, nós nos sentamos em silêncio e voltamos totalmente a nossa mente para Deus. Toda a mente volta para Deus e conversa amigavelmente com Deus. Assim, do tempo que dispomos, não posso detalhar como é realizada a prática da meditação Shinsokan, mas
mas existem livros específicos sobre isso, mas qualquer tipo de meditação, nós podemos sentar em silêncio e conversar amigavelmente com Deus. Talvez no momento Deus possa, num momento extraordinário, até falar com voz audível. Existem várias experiências, mas Deus nos fala através dos nossos familiares. Tem um caso de um casal de Paranavaí. Até eles têm um relato de experiência muito bonito, aliás, de Umuarama, e até eu fiz um paralelo com um caso muito semelhante de uma pessoa lá do Japão. Então, essa pessoa do Japão estava com problema de saúde com a filha, ele faz oração e ouviu uma voz dizendo: você não se reconciliou verdadeiramente com a sua esposa. E quando ele se reconcilia, a filha se cura de epilepsia. E nesse relato também, o pai da criança faz oração, pedindo para Deus indicar o caminho, e a orientação de Deus, ela veio através do sogro, que falou para a filha: você e o seu marido vivem brigando, por isso seu filho está nessa situação. Então, a voz de Deus às vezes vem através do silêncio, vem através da intuição. Então, a oração, se refugie na oração. E se somos filhos de Deus, por que estamos passando por isso? Porque nós temos o livre-arbítrio, e dentro desse livre-arbítrio, nós, às vezes, esquecendo que somos filhos de Deus, nós acabamos criando dentro da nossa mente, em ilusão, criando antagonismos, criando atritos. Fazendo uma pesquisa, todas as epidemias na história da humanidade, elas são precedidas por crises, crises no âmbito político, social. Nós vemos a peste negra, ela dizimou, acho, mais da metade da população da Europa na Idade Média, quando acabou a Guerra dos 100 Anos. Mas aí fica uma situação, por exemplo, parte da França não sabia se respondia à coroa britânica, se respondia ao rei francês, tinha uns que queriam permanecer com um e com o outro, comercialmente as situações estavam muito indefinidas, politicamente também, então uma decadência moral muito grande, e aí veio a peste. É claro, a gente pode pensar as situações sanitárias da Idade Média, tudo isso, mas o fato é que a crise primeiro é formada na mente. Nós vemos também a grande influenza do princípio do século passado. Acaba a Primeira Guerra Mundial e os problemas mesmo os políticos não estavam resolvidos, tanto é que teve uma outra guerra pouco tempo depois, teve a Segunda Guerra Mundial. E aí vem a influenza que acabou matando mais gente do que a própria guerra. Morreram 20 milhões na guerra e morreram 50 milhões de gripe espanhola. E agora também nós vimos toda essa situação mundial, as pessoas, porque durante muito tempo o pensamento de esquerda veio aos poucos comendo as coisas como mingau comendo pelas beiradas, e aí os conservadores começaram então a tomar suas posições, porque a maioria das pessoas no mundo ainda é conservadora, e aí formou esse atrito, né? Atrito de conservadorismo contra, não sei se é bem a palavra que se usa, não sei se é bem apropriado, mas os progressistas, esse tipo de conflito, o conflito comercial Estados Unidos, Rússia e China. Então, esse tipo de coisa desestabiliza a mente das pessoas. E individualmente também, nós vemos até famílias com rupturas em todo canto. Esse tipo de conflito mental é que se manifesta como problema de vírus. O vírus, inclusive, os cientistas não chegaram a uma conclusão que tipo de ser ele é. Ele é algo entre uma bactéria e um mineral. Então não se sabe nem que tipo de ser que ele é, não dá nem para classificar muito bem. Eles são mutantes, né? Tem um tipo de vírus, daqui a pouco ele se torna patogênico, deixa de ser, de acordo com a mente das pessoas. Então Deus nos dá a liberdade, está nos orientando, como através desse programa, por exemplo. Então tem muitas pessoas que transmitem mensagens de alegria, de otimismo. Então para nós aprendermos, isso não é Deus que determina essas coisas, isso tudo é lei mental. Então, você precisa entender isso, precisa estudar lei mental. O universo perceptível, ele é formado e regido por uma grande lei de causa e efeito. E esta lei, então, é que determina que nós vamos viver. Como auxiliar os familiares e a comunidade nesse período de pandemia? Então, se você puder passar, tem pessoas que aceitam mensagens religiosas boas, pode passar, você pode passar até a piada, isso é uma coisa boa, piadas saudáveis, mas, sobretudo, oração.
no livro A Verdade em Orações, tem a oração para abençoar toda a humanidade. Que tal a gente fazer uma corrente? Informalmente mesmo, cada um no seu horário, faça essa oração, oração para abençoar toda a humanidade. Leia a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade. Você que está começando agora, que não está familiarizado ainda com a Seite Noye, uma oração maravilhosa que você pode fazer. Faça o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. O reino de Deus não tem epidemia, não tem pandemia, não tem nada disso. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Qual é a vontade de Deus? Que nós sejamos felizes. Então, essa é uma oração maravilhosa. Faz essa oração para a sua família. Pessoa que já pratica Seite Noye, pratica a meditação Shinsokan, veja todo mundo reunido, veja aquela festança, todo mundo junto, porque aí nós já saímos dessa situação. Crie na sua mente esse momento de sair dessa situação. E vê todo mundo lá na festa, até os velhinhos, viu? Todo mundo lá, todo mundo feliz, todo mundo passou sem problema nenhum, porque diz que tem o grupo de risco. Na sua festa, que você vai visualizar, que está todo mundo feliz, sem medo e sem nenhum perigo, então põe os velhinhos da vida, velhinhos com carinho, né? As pessoas mais idosas podem participar da sua festa mental lá. Então essa visualização, essa oração é de grande ajuda. Isso é o que nós podemos fazer nesse momento. Meu esposo está com uma dor no ombro esquerdo, muita dor, dependendo do movimento, e toma muito medicamento para a dor. O que fazer? Dor física é dor mental. Eu não sei, está tomando medicamento, deve estar sendo acompanhado pelo médico, eu não sei porque o brasileiro tem essa coisa de automedicação. Uma coisa também, eu comecei a ter uma dor aqui no pulso, depois ela passou para os músculos mais aqui do antebraço, depois estava doendo o ombro. Aí um dia eu fui dar uma olhadinha na web e achei uma pessoa falando que isso é um problema que dá no músculo aqui atrás, nas costas, e reflete na frente, para fazer massagem aqui. Sabe que eu comecei a fazer massagem aqui e melhorou? Então, até tem essa coisa mais física de fazer. Mas uma coisa, de qualquer forma, no meu caso também, toda dor física é uma dor mental. Então, eu fui refletir se não estaria com dissensão com alguém. Comecei, não estava lembrando que estava realmente ressentido com ninguém, mas eu fiz uma oração, eu perdoo a todas as pessoas me perdoam, eu amo todas as pessoas, mas, no caso, se é uma coisa crônica, no livro A Verdade, Viver Junto com Deus, a Verdade em 365 Preceitos, uma pessoa que sofria de neuralgia, que é uma dor de origem nervosa generalizada pelo corpo. O mestre orientou para que ela pegasse e escrevesse no caderno os seus ressentimentos contra a sogra, porque ele falou, ela não se dá bem com alguém da família. E a amiga que estava relatando isso disse, realmente não se dá bem com a sogra. Então pegar um caderno e escrever sua bruxa malvada, sua sogra, e os adjetivos cada um vai pensar nos seus, né? E ela desabafou naquele papel até se sentir purificada. E aí ela depois fez oração, Deus, aqui estão meus maus pensamentos, leu a Sutra Sagrada, queimou aqueles papéis. Naturalmente, precisa se reconciliar com a sogra passou a ser a melhor amiga. Mas pode pegar no livro Minhas Orações, ou no folheto Shinsokan, ali existe a oração para perdoar. Então fazer pelo menos várias vezes por dia, principalmente para aquelas pessoas que realmente percebem que tem atrito, que ela diz do lado do corpo, minha esposa está com o ombro esquerdo, então deve estar com algum problema. Isso não é uma coisa 100%, mas provavelmente deve estar com algum tipo de ressentimento contra pessoas do sexo masculino. Faça oração de perdão, faça como veja uma situação, faça como minhas meninas lá que ficaram rindo, né? Tiveram atrito e depois acabaram rindo. Ele rindo, abraçando esse colega, esse parente, pode ser até o pai, alguma pessoa da família, rindo com essa pessoa, ou se abraçando alegremente, e aí isso aí desaparece. Como é o mundo espiritual? Olha, o mestre Masaharu Taniguchi diz assim, não queira saber, sobretudo os jovens, não queiram saber demais sobre o mundo espiritual. Você vai saber quando for para lá. Então, quando for para lá, a gente vai saber. Porém, isso aqui tem algumas coisas que fogem até o referencial linguístico, é um mundo da quinta dimensão, não dá nem muito bem para a gente imaginar. Tem coisas que são parecidas com aqui, outras não. Eu recomendo a leitura dos livros A Verdade da Vida, volume 9 e 10, e do livro Mistérios da Vida e A Verdade, volume suplementar, dessa mesma coleção, livro A Verdade, volume suplementar. A Verdade da Vida, volume 9 e 10, Mistérios da Vida e A Verdade, volume suplementar. Ali são livros inteiros tratando sobre isso, não tenho condições de esmiuçar muito nos poucos minutos que a gente dispõe agora.
Essa prática de oferecer alimentos aos antepassados é uma prática milenar japonesa? Sim, isso existe desde, não sei se milenar, pelo menos secular. Não existe, mas acredito que seja, que remonte a mais de 1000 anos, sim. Então, é uma prática de gratidão. Primeiro, ofereciam os alimentos aos deuses, isso dentro do shintoísmo, como gratidão, quando tinha colheito o primeiro fruto a Deus, e depois começaram a oferecer também aos antepassados. Mas é uma prática muito salutar, porque no mundo espiritual existem espíritos que às vezes estão numa condição, sequer sabem que demandaram o mundo espiritual, e estão numa condição de espíritos famélicos. Então, sentem fome e, às vezes, nem recebem as orações por causa da situação de fome. É bom oferecer alimentos. Pessoas diabéticas, é importante oferecer água. Mais importante as palavras da verdade, mas oferecer água para os espíritos, para que, então, eles não vão se alimentar objetivamente daquilo, mas recebem as nossas vibrações mentais, se sentem tranquilizados e, a partir daí, podem receber as orações. No que se baseia o ensinamento? O ensinamento da Seichonoye, ele se baseia, na verdade, de que o homem é filho de Deus, que Deus é perfeito. Então, nós temos 3 pilares doutrinários. Primeiro, só existe Deus e o que dele provém, só existe Deus e o que vem de Deus. Então, o mundo absoluto de Deus. Esse é o primeiro pilar doutrinário. O segundo pilar doutrinário da Seichonoye o mundo fenomênico é projeção da mente. Por isso, então, se nós vemos guerras, vemos essa situação que estamos vivendo hoje, isso não é criação de Deus, isso é projeção da mente da própria humanidade. Então, o mundo fenomênico é projeção da mente. Então, esse é o segundo dos 3 pilares fundamentais da Seichonoye, esse é o segundo. E o terceiro é que todas as religiões emanam de Deus universal. Então, de acordo com a época, de acordo com a cultura, de acordo com o povo, tomou uma determinada característica, mas todas elas emanam de Deus universal. Então, esse é o fundamento básico da Seichonoye, e isso foi recebido por revelação através do sagrado mestre Masaharu Taniguchi. A partir de 1929, começa a receber as revelações, funda a Seichonoye em 1930. Então, e aí ela engloba aspectos como a física quântica, a moderna psicanálise. Então, ela podemos dizer que é a mais científica das religiões. Então, nós temos essa visão bastante científica, exatamente também incorporando as tradições teológicas já existentes. Mais uma pergunta aqui. Minha sogra está manifestando câncer no pâncreas. Gostaria gastrite e hérnia de disco. O que posso fazer para ajudá-la? Então, seria importante, se ela tiver abertura para aceitar o ensinamento, apresentei com o livro Mente e Câncer, mas é importante que ela busque a reconciliação, perdoar as pessoas, faça oração para perdoar, para que ela faça para as pessoas de quem ela tem ressentimento. O perdão é a coisa mais importante que existe para curar qualquer doença. Reconcilia-te com todas as coisas que saem da terra. Esse é o ensinamento fundamental da Seichonoye. Essa reconciliação, então, que vai realmente propiciar a cura. Mas, de qualquer forma, leia a Sutra Sagrada, Contínua Chuva de Néctar da Verdade para ela, que isso vai ser de grande proveito. Às vezes faço a sutra, faz a leitura da sutra deitada. Tem algum problema? Problema não tem, mas o mestre escreve: endireite a mente, o corpo, inclusive a mente, se endireita. Então, fazer uma leitura, mas quando vai fazer a leitura para os antepassados, é bom ter uma postura elegante. Praticar meditação Shinsokai é fundamental, a postura corporal, isso ajuda também, o nosso corpo é como uma antena. Não tem nenhum problema, mas é mais eficiente a gente fazer mantendo uma postura correta. Quero saber sobre filho homossexual, o porquê. Então, primeira coisa, todas as pessoas são filhas de Deus. Esse é o ensinamento básico da Seichonoye. Então, as pessoas têm missões. Nós nascemos no mundo para expressar Deus de várias formas. Então, a lei de céu e terra, nós temos o polo positivo e negativo. Isso que gera a vida, é a força que gera e cura. Tudo no universo é gerado através dessa união de polo positivo e negativo. Mas nós, como seres espirituais, nós não somos nem homem nem mulher. Então, dependendo da missão que nós recebemos de Deus, nós recebemos uma vestimenta para
trabalharmos nesse plano físico e vamos, então, desempenhar um determinado papel. E existem pessoas que, às vezes, recebem um determinado uma vestimenta, mas recebem uma função específica para o seu próprio aprimoramento espiritual, de nascer com determinada orientação sexual, que não vai diretamente. Existem hoje pessoas que criam filhos, que adotam, ou até buscam alternativas como barriga de aluguel, coisas assim. Não vamos entrar muito no mérito ético disso, isso é uma outra questão, mas diretamente não poderão gerar filhos, não realizarão essa união polo positivo e negativo, mas tudo isso existe ganho para o espírito. O que as pessoas, isso vale para todo mundo, para pessoas heterossexuais, bissexuais, homossexuais, tem que viver com dignidade, respeitar as outras pessoas, respeitar a si próprio e deve ser amado pela família. Algum motivo, no livro A Verdade, volume 5, o mestre Masaharu Taniguchi até nos mostra alguns exemplos de pessoas, de coisas que vêm de encarnações passadas, existem lições a serem aprendidas dentro dessa condição. Então, assim, tem um filho nessa situação, acolha com amor, agradeça e nunca se esqueça que é um filho amado de Deus, sobretudo, né? E ame-o da forma como ele é, não tem muito que buscar a causa disso, né? Então existe uma causa espiritual, isso é importante saber. Posso ser a outra em casa para a cura de uma pessoa conhecida, para que ela manifeste a imagem verdadeira? Claro que sim. Então, até dito, fiéis de uma localidade, orai uns pelos outros, membros de uma família, orai uns pelos outros. O que nós não recomendamos é fazer oração para espíritos de outras famílias. Então, a gente ora pelos nossos antepassados. Agora, sabendo que tem um colega que está adoentado, que tem um parente adoentado, é muito bom fazer a oração, pode fazer sem problema nenhum, não tem nenhum problema, é até bastante recomendável que faça desta forma. Para a parte financeira, o que ter em mente para não se desesperar devido às contas a pagar? Então, existem pessoas que realmente estão numa situação, olhando fenomenicamente, bastante delicada. Por exemplo, uma pessoa que, eu estava até pensando, tem uma pessoa que a gente leva o carro para lavar, e ela tem aquele monte de funcionários, ela comprou esse lava-jato há pouco tempo, aí teve que trocar o piso que estava com problema. Então, a gente não sei da vida dela, espero que ela tenha fôlego financeiro, mas eu fico pensando, puxa, o dinheiro dela é do dia a dia, ela já fez o investimento para comprar aquele lava-jato. E tem 7 rapazinhos que trabalham ali lavando os carros. E ela tem que fazer frente a essa folha de pagamento. Então, realmente, é uma situação muito delicada. O que nós devemos fazer? Sentar em silêncio e mentalizar palavras da verdade. Veja, crie uma situação mental, já lá na frente você muito bem, puxa, como eu passei, como se fosse um teatrinho mental, como eu passei tranquilo por isso, como eu consegui recuperar todas as perdas, e uma boa mentalização. Como isso, até na hora de dormir, como se fosse uma cantiga de ninar. Deus supre agora todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades. Deus supre agora todas as minhas necessidades. Aí, naturalmente, as coisas fluirão bem. Bem, se você não tem você não tem receita, não se preocupe, você é filha de pai rico. Então Deus vai suprir. Se você tiver a mente tranquila, certamente será suprida naquilo que quer, naquilo que precisa. Tem uma entrevista de emprego terça-feira. Qual a prática devo fazer? Pratica a meditação de extinção. Quem vai dizendo? Uma filha de Deus, Flávia. Uma filha de Deus vai se avistar com outro filho de Deus para manifestar boas intenções. Muito obrigado, tudo já está realizado. Pensa dessa forma, tudo já está realizado. Uma filha de Deus vai se avistar com outro filho de Deus, ou filha de Deus, para manifestar boas intenções, tudo já está realizado. Mantenha a mente tranquila. Vamos ver aqui, parte financeira. Vamos ver se ficou alguma coisa para trás, o tempo está quase esgotado. Eu acho que nós conseguimos fazer frente a todas as perguntas. Como manter o sentimento alegre diante das adversidades? Bom, a gente falou já um pouco bastante sobre isso, né? Um pouco bastante é bom, hein? Já falou bastante sobre isso, mas é justamente
focar em coisas boas, leia boas palavras e procure pensar em coisas boas, pratique meditação e una-se com Deus. Então agora o nosso tempo já está esgotado. Muito obrigado a todos que participaram da nossa transmissão, muito obrigado àqueles que enviaram perguntas e até nosso próximo encontro. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, com muita alegria e muita luz no nosso caminho. Certamente coisas boas virão. Muito obrigado, muito obrigado.